Eu estava contando uma história boba, até alguém decidir comentar algo que eu nunca mais consegui esquecer. A gente estava lá, sabe, numa dessas rodinhas de conversa descontraídas de final de semana. Eu estava contando uma história boba do dia a dia, acho que sobre um perrengue que passei no mercado. Meu namorado estava do meu lado, e mais um casal de amigos estava ali, rindo de vez em quando, acompanhando. Eu estava empolgada, gesticulando um pouco, sentindo a história fluir, quando de repente, no meio de uma frase, a Maria, uma dessas amigas, me cortou. Não foi um "ah, entendi" ou um "espera aí". Foi um corte brusco que mudou tudo na minha fala e na minha concentração. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube decifrar. Talvez uma curiosidade meio forçada. Talvez algo que beirava o sarcasmo. E então soltou, com uma naturalidade que me desarmou. "Ah, você parece um cara." As palavras ficaram no ar por um segundo. Eu parei de falar, claro. A história do mercado, os gestos, tudo morreu na hora. Meu rosto esquentou. Não era sobre meu jeito de vestir, nem sobre alguma atitude. Era sobre a minha voz. Era como se ela tivesse me analisado, e no meio da minha fala, me atribuído uma característica tão fora de lugar. Masculina. Eu sou uma mulher. A ideia de que minha voz pudesse ser confundida com a de um homem, dita assim, tão casual e publicamente, me atingiu. E não parou por aí. Para confirmar o que disse, ela virou a cabeça para o meu namorado, que estava ali, ouvindo tudo com uma expressão que misturava confusão e estranhamento. Ela perguntou a ele, com o mesmo tom quase divertido de quem faz uma piada interna. "Você não acha? A voz dela é tão grave, tão... de homem, né?" Senti um mal-estar. Não era raiva ainda, mas um constrangimento. Aquele momento íntimo da minha fala foi invadido e questionado. De repente, não era mais sobre a história do mercado, mas sobre mim. E sobre a minha inadequação. Pela primeira vez em anos, comecei a me ouvir, a pensar em como minha voz soava para os outros. Ela sempre me pareceu normal, claro. Mas agora, a dúvida tinha sido plantada. Vendo minha reação, meu namorado foi o primeiro a se manifestar. Ele me olhou rapidamente, buscando uma confirmação silenciosa de que aquilo era absurdo. E então respondeu a ela com uma firmeza que me deu um respiro. "Que isso, Maria? Nada a ver." A voz dela é super doce, suave. A menção de doce e suave me pareceu quase irônica, uma tentativa de compensar o comentário dela. E nosso outro amigo, o Marcelo, que estava mais calado até então, reforçou. "É mesmo, Maria. Não sei o que você está ouvindo. A voz da A é uma das mais agradáveis que eu conheço." A defesa dos dois foi um alívio, sim. Senti gratidão por eles terem me blindado de alguma forma. Mas o constrangimento não foi embora. Ele ficou ali, me fazendo questionar se a voz deles era apenas a voz de quem me queria bem e não queria me chatear. Será que estavam mentindo para me proteger? Será que no fundo, a Maria tinha um ponto e eles estavam apenas sendo gentis? A dúvida que a Maria plantou começou a germinar. Minha voz, que antes era só minha, agora virou alvo de análise. E Maria, infelizmente, não tinha a menor intenção de deixar o assunto morrer ali. Ela fez um pequeno som de "au", como se eu fosse uma criança choramingando por algo bobo. E rindo, um riso leve quase desdenhoso, ela continuou a me cutucar. Você ficou nervosa. Relaxa. Sua voz não é tão ruim." O riso dela me martelava. Foi a gota d'água. Agora não era só a minha voz, mas também a minha reação. Ela estava me dizendo que eu estava me importando demais, que minha voz era sim ruim, mas que eu não deveria me ofender por isso. Era um misto de zombaria e um falso consolo que só piorava a sensação de ser invalidada. Aquelas palavras me feriram, uma após a outra. Não é tão ruim? Era a pior parte. Implicava que era ruim o suficiente para ser notado e comentado, mas não um desastre total. Que consolo era esse? Nenhum. Naquele momento, perdi a paciência. A polidez, a tentativa de ser calma e paciente, simplesmente se desfez. Senti a necessidade urgente de dar um basta, de rebater de alguma forma, de fazer com que ela sentisse um pingo do constrangimento que estava me infligindo. Minha mente correu, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse cortar a fala dela tão abruptamente quanto ela tinha cortado a minha. E a resposta veio, rápida, incisiva, talvez um pouco cruel. Olhei para ela, meus olhos fixos nos dela, e disse com a voz que ela acabara de criticar. "Sabe, Maria, talvez a sua voz soe assim porque é parecida com a da sua mãe." O ar na sala mudou de repente. O riso dela se calou. O sorriso se desfez. Seu rosto, que até então tinha uma expressão de quem estava se divertindo às minhas custas, ficou branco. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que desta vez não era meu, mas dela. Eu não sabia se tinha atingido um nervo, se o relacionamento dela com a mãe era complicado, ou se a minha resposta foi simplesmente inesperada demais.
Mas a piada, a zombaria, o deboche, tudo sumiu. Ela ficou ali, parada, sem palavras, sem conseguir retomar a brincadeira que ela mesma havia começado. Meu namorado e Marcelo olhavam de uma para a outra, e a tensão era visível. A rodinha de amigos, antes descontraída, agora estava cheia de um desconforto, criado por mim. O momento passou, mas a reverberação ficou. No caminho de volta para casa, e nos dias que se seguiram, a dúvida me corroeu. Agi certo? Rebati de forma justa ou passei dos limites? O comentário dela sobre a minha voz foi realmente ofensivo, a ponto de justificar uma resposta tão direta e talvez pessoal? Senti remorso, claro. Mas junto com o remorso, veio um alívio estranho por ter me defendido, por ter calado a provocação dela. Mas a que custo? Será que eu me tornei igual a ela por um instante? Minha voz, no fim das contas, continuou me incomodando. Passei a prestar atenção na minha fala, no timbre, no volume. A dúvida que Maria plantou cresceu, e agora me pergunto: será que, no fundo, ela tinha razão e eu só reagi com raiva para mascarar minha própria insegurança? Eu ainda não tenho a resposta, mas acho que fiz o que pude para me defender. O que você faria?